eu sou Bebel Ambrosio, esse é o Pet é Quem Pode, seu podcast de estimação. Sejam muito bem-vindos. Quando a ciência encontra compaixão, vidas mudam. Hoje nós vamos falar sobre uma ferida que não está, que vai além do que os olhos podem ver, do que a gente vê assim na pele, sabe? Eu estou me referindo àquelas lesões graves que não cicatrizam, que muitas vezes são causadas por doenças como a leishmaniose, por exemplo, e que elas podem desfigurar, elas podem deixar a pessoa sem vida, sem vontade de viver, com dores, acamada, incapacitada. E muitas vezes elas podem chegar, não só as pessoas, mas os animais, à chamada morte social, sabe? Bom, mas tentando fugir do óbvio, um grupo de pesquisadores aqui do Rio de Janeiro, eles resolveram enfrentar o impossível. E sabe o que eles conseguiram fazer? Eles criaram um biocurativo capaz de regenerar pele, restaurar tecidos e trazer de volta dignidade a animais que antes só tinham duas alternativas: ou a amputação ou a eutanásia. Pois é. E hoje eu vou conversar aqui com duas pessoas, meus convidados. Um deles é o professor Sérgio Seabra, ele que tem assim uma vida totalmente dedicada a pesquisas, a vida acadêmica, a projetos. Ele, imerso nesse universo, deu ponto de partida para esse projeto inovador que já salvou centenas de vidas de animais. E eu me refiro a cães, gatos, cavalos, tartarugas, aves silvestres e muito mais. E ele vai contar aqui toda a trajetória desse projeto, esses resultados maravilhosos. Quero agradecer a sua presença, ter aceitado o nosso convite, professor. Obrigado, Bebel. Eu que agradeço imensamente. É muito importante a gente divulgar esses resultados, porque é um resultado brasileiro, aqui do lado, aqui na nossa casa, aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem resultados assim extremamente funcionais dentro da clínica veterinária. Incrível, Então, né? de fato, isso tá crescendo bastante, o número de pesquisadores na área, e é bacana a gente conseguir desenvolver um produto e ver as pessoas utilizando o produto e mudando as características de tratamento, normalmente dos animais que eles têm e que têm dificuldades de tratar. Uma lesão, por exemplo, que antes demoraria 1 ano para cicatrizar, uma fibrose gigante que iria modificar o movimento do animal e muitas vezes, como você citou, amputação de membros, em alguns casos até, infelizmente, a eutanásia, a gente consegue reverter. A gente E muito consegue reverter. rápido, pelo que eu andei Exatamente. pesquisando. Bom, e a gente vai entender esse processo com a história da Lara Manhães. Ela que era aluna do professor, ela acompanhou todo esse projeto desde o começo, participando ali no dia a dia do laboratório. Um dia ela se viu num dilema. O cachorrinho dela, Dino, sofre ali algum probleminha, aconteceu alguma coisa com ele que eles não conseguiram detectar o que que era, que levou a uma lesão que não cicatrizava. E aí o veterinário falou para ela que a única indicação era amputação. Aí imagina, ela ficou super dividida, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? Mas ela resolveu acreditar na ciência, no projeto, e Dino, acreditem, em 3 semanas estava curado. Não é não, Lara? Sim, oi, Bebel, é um prazer estar aqui. Essa história de Dino chega a ser até engraçada, né, professor? Mas eu garanto que teve um final feliz. Ah, a Teve um gente a final gente gosta feliz. disso. Mas é isso, em 3 semanas, na verdade, eu fiquei, assim, com um pouco de pé atrás, que quando é nosso bichinho, né, a gente fica com um pouco de medo. Você vai no veterinário, ele fala pra amputar sua pata. Aí você tem talvez uma solução que vocês estão testando ainda. Então a gente fica com um pouco de medo, mas no final deu tudo certo. Ai, que bom, que bom. E realmente parece assim, é muito legal a gente ver a tecnologia, a ciência Uhum. andando de lado a lado e trazendo inovações para trazer mais qualidade de vida, não só para a gente, mas para os animais, né? Para o bem-estar do social, do ambiental, né? Que é o que a gente mais assim quer ver, né? Para Uhum. todo mundo ficar feliz. Isso. E é isso, a gente vai falar sobre isso hoje, mas bem. Antes de eu passar aqui a bola pro professor para ele começar a falar
de todo esse projeto, eu quero pedir para você, olha, você já achou que esse assunto é interessante? Aproveita para curtir esse vídeo, faça seu comentário, tire a sua dúvida, conversa com a gente. Compartilha também, passa adiante. Olha, é a ciência brasileira fazendo diferença no mundo. E também siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e no TikTok, @PetEquemPode, tudo junto. Olha, aproveitando aqui rapidamente para a gente falar dos nossos apoiadores queridos. A Mate, como sempre, deixando aqui uma caixinha recheada de chás Uhum. maravilhosos que você pode tomar geladinho, você pode tomar quentinho, entendeu? Para dar aquele afagozinho no coração. Muito saborosos, umas misturas deliciosas de sabores, apoiando aqui o nosso podcast. Também quero agradecer os nossos parceiros do Memo Crematório Pet, eles que têm um carinho, uma sensibilidade de ajudar a ressignificar quando um bichinho parte dessa para melhor. Ressignificar a perda, a morte, sabe? Eles fazem uma dedicatória lindíssima. E por último, eu não posso deixar de falar que esse ano o Pet é Quem Pode esteve no Pet South America, lá em São Paulo, e foi, ó, muito legal. A gente ficou por dentro de tudo que tá aí acontecendo nesse mercado que não para de crescer. E a gente teve o apoio, o acolhimento da B&B Hotels, que receberam a gente com o maior carinho e conforto e comodidade. É isso. Bom, professor, vamos embora, vamos começar que eu quero Vamos saber lá. tudo. Me conta brevemente, assim, da Sim. sua vida acadêmica, como é que você chegou nesse projeto? Como é que isso aconteceu na sua vida? Isso, Bebel. Então, a ciência tem muito disso, né? Né, todo cientista é um divulgador de ciência, e às vezes isso acontece. A minha vida acadêmica sempre foi concentrada em tratamento de doenças causadas por protozoários. Uhum. Então, trabalhei com doença de Chagas, né, com própria leishmaniose, como você citou, com toxoplasmose. Então, eu sempre trabalhei com isso, entendendo a interação do parasito com os hospedeiros, né? A doença propriamente dita, e quimioterápicos, que tipo de tratamento que a gente pode desenvolver para tentar curar. E uma dessas observações que a gente fez, existe um problema muito grande, como você bem citou também, da leishmaniose, principalmente em humanos, né? E em cães também. A leishmaniose, ela causa feridas, quando não é letal, né? Que é a visceral, ela é a tegumentar, ela causa feridas e muitas vezes pelo corpo inteiro. E essas feridas cicatrizam. E uma vez cicatrizado, a aparência da pessoa modifica muito. E é o que você citou, quer dizer, causa uma morte social. Quer dizer, ninguém quer se aproximar mais daquela pessoa. Só olha, nossa, olha lá como é que ele tem essas cicatrizes pelo corpo todo, pelo rosto. Ninguém quer, né, participar mais da vida social daquele É, e indivíduo. fora a dor também, né, que causa, Exatamente, sofrimento. exatamente. Pensando nisso, então, a gente resolveu desenvolver uma pele artificial para colocar um fármaco ali para tratar a leishmaniose e tentar melhorar um pouco a cicatrização. Para nossa surpresa, e esses foram os resultados da Lara, né, isso ela ainda estava na iniciação científica, é a pele dos animais que a gente estava, animais, né, laboratórios que a gente estava tratando, ela voltava a ser como era antes. Então isso chamou a atenção da gente e falou: olha, por que que isso está acontecendo? E aí a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo, aquilo que a gente tinha feito, né, vamos botar assim, né, aquele biogel que a gente construiu, como que ele pode induzir a pele, né, ferida, gigante, ela voltar a ser como era antes. Isso não acontece nos mamíferos. Nos mamíferos, normalmente, o que acontece é a formação de uma fibrose, Uhum. dependendo, obviamente, da profundidade da lesão. Mas como são lesões muito profundas, é uma fibrose feia, que é o que acontece na leishmaniose. Então a gente tomou esse susto e falou: olha, então, provavelmente, essa mistura, esse conteúdo que a gente colocou, está induzindo, de alguma forma, a recuperação da pele. Impressionante. E aí, o bacana é que, nesse meio tempo, a gente tinha uma colaboração com o Hospital Veterinário da Universidade, o HVET lá da UENF. E aí o hospital tinha, olha, dezenas de casos de animais acidentados, parcerias com ONGs que coletam animais de rua que sofrem acidentes, Uhum. lesões. Inclusive tem alguns casos desses que você vai mostrar, né, no podcast. E isso levou a gente a começar a ensaiar nos casos clínicos. Uhum. Um tratamento de uma lesão, dependendo do tamanho e da profundidade, dura meses.
meses, meses, e às vezes E às vezes nem fecha, nem né? consegue fechar, porque se torna uma lesão crônica. A gente tem exemplos, por exemplo, da Kiara, uma cadelinha que a gente tratou, a Kiara já tinha uma lesão de 6 meses. E não fechava, não fechava. E o problema de uma lesão que não fecha, aí começa a aparecer infecções bacterianas. Aí tem que tomar antibiótico. Aí melhora, mas a ferida não fecha. Aí vem de novo, uma nova infecção, e assim fica. E aí chega um momento que o animal não suporta mais e pode vir a óbito. Então Você são fica muito lesões exposto, muito né? expostas, exato. E aí isso é muito perigoso. Então, a Kiara, na verdade, foi o primeiro caso. Quando a gente aplicou em 7 dias, a Kiara fechou uma lesão que estava já 6 meses aberta. Mentira. Em É uma 7 dias. Uma cachorrinha? cadelinha. Ela é linda, né? Ela tem uma tutora. E aí, quando fechou, a gente tomou um susto. A gente também não acreditou. Falei, não é possível. E aí a gente passou a fazer estudo, tentando entender a histologia, o que está acontecendo, quais são os fatores presentes, o que essas células que estão presentes nesse hidrogel que a gente constrói, quais são os papéis que elas têm dentro da regeneração do tecido. E hoje a gente está bem avançado nesse sentido e com um produto que é funcional. Nós já temos pelo menos 183 casos até a semana passada e 100% de sucesso. 100% de 100%. sucesso. E não é só em mamífero. Gente. Nós conseguimos tratar 14 tartarugas marinhas em Que é outro auxílio com tipo uma de ONG. É tecido, um né? outro É uma outra tecido, a pele. pele é completamente diferente, mas a gente conseguiu salvar em cirurgias que eram feitas e tudo para tirar até granuloma. E aí, em muitos casos, teria que, né, amputar a nadadeira e tudo. Mas com esse hidrogel a gente conseguiu reverter as amputações. E essas tartarugas foram recolocadas no ambiente. Cara, é impressionante. Sim, É sim. impressionante, assim, 100% de aproveitamento e um tempo muito Muito rápido. rápido, muito rápido. Incrível. Casos que você demoraria, né, meses, em alguns dias você consegue reverter. Agora, deixa eu só entender. O que que é esse biocurativo? Você aplica como se fosse um curativo e vai trocando a cada dia? Isso, na verdade, ele é um hidrogel e o hidrogel ele é absorvido pela pele. Hum, A pele absorve. Então, na hora que você passa, funciona mais ou menos como uma pomada. Vai passar aquela pomadinha, né? Vai deixar ali, o problema é que a pomada não é absorvida. Né? O curativo está ali, depois você tira e vai trocando. Então, tem que ser troca diária. A pele, não. A pele, ou melhor, a pele, né? O hidrogel, não. O hidrogel você bota na pele e aí, em média, a gente troca de 3 a 5 dias. Porque ele é todo absorvido. E na hora que ele é absorvido, ele estimula aqueles fatores, as células, as proteínas ali presentes, estimulam o desenvolvimento do tecido, e aí o tecido começa a gerar exudato, começa a gerar, né, começa a liberar, que são os sinais que está encerrando a lesão. E aí é o momento que você troca. Então, em média, de 3 a 5 dias a gente troca. Bebel, o caso mais longo que a gente teve foi da tartaruga, que levou 90 dias. Mas a tartaruga tinha uma nadadeira pendurada, ela ia perder a nadadeira e a gente conseguiu reverter. Mas em mamífero, cães, gatos, né? Cavalo, a gente já fez também. Olha, o caso mais longo são 21 dias. que isso, E gente, uma é lesão, muito a gente rápido. tratou uma cadelinha que tinha 70% da pele dela tinha perdido. E a gente recuperou toda a pele dela. Em 21 dias. Em 21 dias. Cara, é quase que um milagre, né? Sim, Você conseguir sim. salvar a vida de um animal que tá nessas condições. É impressionante, juro, impressionante Exatamente. mesmo. A gente vai voltar, porque eu quero entender mais sobre essa parte da cicatrização, porque não é uma fibrose, né? Na Não, verdade, a pele se regenera, regenera. né? Tipo, Isso. Wolverine, sabe? Isso Wolverine. aí. É isso. Lara, me conta a história de Dino. Quer dizer, me conta primeiro assim, você estava trabalhando, você era aluna, né, do Sim, eu era professor na época. aluna de iniciação científica lá da UENF, orientada pelo professor Sérgio. Isso. E a gente estava, né, desenvolvendo esse projeto em questão da leishmaniose, né? E foi aí que ele observou a ação dessa pele e direcionou, né, para outros Uhum. casos. E com isso, nesse meio tempo, aconteceu, né, que o meu cachorro ele ficava na casa da minha mãe. E lá é roça. Então, ele cutucava tudo no quintal, né? E a gente não tem certeza, que pode ter sido uma aranha. Porque de manhã, minha mãe mandou a foto da pata dele com uma ferida pequena e de noite já estava enorme. Então a gente acha que pode ter sido uma aranha, ele ficou lambendo, né? E a saliva é ácida e foi abrindo aquela pata. E quando a gente foi ver, já estava com exposição óssea e de tendões, sabe? Já estava bem
Isso rapidamente? Em um dia. Um dia isso tudo aconteceu. Aí eu conversei com o Felipe, que também era aluno do professor Sérgio na época, de doutorado, né? Hum, E ele deu a sugestão, por que que a gente não aplica esse biocorativo que a gente está testando, né? Em Dino. Aí ele conversou com o Sérgio autorizou, né, professor? uhum. E eu falei, meu Deus. Aí, quando é o nosso animal, a gente sempre fica com um pé atrás em tudo, né? Ai, meu Deus. Será que eu coloco? Será que eu não coloco? Porque eu tinha levado no veterinário. Ele falou que era pra amputar a pata do cachorro. Nossa. Então, assim, eu fiquei com um pé atrás, mas eu falei, vou tentar. Porque é algo que a gente tá testando e tá vendo resultado. Então, eu vou tentar, sim. E em 3 semanas, a gente sempre trocando o curativo, né? Que é necessário trocar. Mas em 3 semanas, a pata do cachorro estava fechada. Não Gente. tinha nenhum ferimento mais. E com o pelo crescendo, né? Que esse acho que é o diferencial, né? Sim. Desse produto. Porque além de cicatrizar, ele traz características iniciais da pele, né? É como se fosse uma nova pele, não, não, Exatamente. não a fibra. Porque a gente fica, né, quando a gente machuca, quem faz uma cirurgia grande, fica aquela Sim, cicatriz e aquela isso. Sim. pele é uma pele diferente, ela é Isso mais aí. fina, né? Isso, É. isso. Ela A não gente, nasce ali mais pelo novamente. o mamífero não tem uma habilidade boa para cicatrização. Normalmente ele gera fibrose. Isso. E aí essa fibrose, obviamente, não é a mesma coisa que a pele anterior. Então, todas as glândulas, pelo, tudo isso perde. A coloração, você não A volta geralmente mais. fica mais clara, né? Exatamente, Uma ela pelezinha perde mais tudo fina. isso. E o bacana é que com o nosso hidrogel, com o nosso biogel, todas essas características voltam. Crescimento de pelo, coloração da pele, tudo isso volta. Volta exatamente como era antes. Esse é o princípio da regeneração. Hoje, Bebel, Gente, que normalmente a gente diz que é um processo semi-regenerativo. Por quê? Porque para ter regeneração, você tem que ter o conhecimento. Está ativando célula-tronco, a célula está se diferenciando e voltando a ser o tecido como era antes. Então, alguns dados, que são dados, obviamente, né, da literatura de pesquisa, a gente precisa confirmar. Sim. Recentemente, a gente tem já mais alguns resultados mostrando que, de fato, é mais uma pecinha que a gente está colocando para reafirmar que parece que, de fato, é regeneração. Ele mexe com célula-tronco, a célula-tronco do próprio animal, e aí essa célula do animal é ativada e ela faz com que o tecido cresça e volta a ser como era antes. Esses são resultados muito recentes que a gente está confirmando isso, mas aparentemente, de fato, esse hidrogel, ele regenera mesmo a pele, Não, é impressionante, porque né? eu sou leiga, né? Mas a Sim, gente ouve dizer que a ciência ela precisa de muitos anos ali de sim, estudos uhum, para poder chegar com uma isso, comprovação científica, verdade. né? E vocês estão nesse meio do caminho aí, né? Trazendo Exatamente. com uma certa cautela essas Aham. comprovações, né? Esse projeto, Bebel, já está completando 15 anos. Olha que São bacana. 15 anos. E nos últimos 3 anos é que a gente tem a aplicação. Porque Só há 3 anos vocês já fizeram que a quase 200 gente. animais. Exatamente. Né? Nesses 3 anos é que a gente começou a aplicar. Porque antes de aplicar, você tem que ter todo aquele conhecimento básico, construção. Como é que você constrói? Olha, só para você ter ideia, no início do projeto, eu desenhei, olha, pelo menos uns 15 conteúdos distintos ali. Eram 15 hidrogéis diferentes. E aí, desses 15, eu comecei a ver o que estava acontecendo, e aí mudava. Olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Até a gente chegar, obviamente, no que é hoje, né? Tá No vendo? Já tá nosso achando que é hidrogel, né? fácil trazer uma inovação assim, científica, Isso, tecnológica? Não é não, ó. Tem que suar muito, né? exatamente, Né, exatamente. professor? E vem cá, hoje, quais são os próximos passos? Qual seria a próxima etapa do projeto? Então, na verdade, Bebel, a gente, com a história do hidrogel, a gente começou a tentar se especializar com tratamento clínico, né? Então, esse hidrogel, a gente, obviamente, chegou num ponto onde agora a gente quer conhecer quais são as proteínas, os fatores que estão presentes ali e que podem induzir essa ativação de célula-tronco. E aí, essa ativação, será que é específica da pele? Ou será que, por exemplo, a gente pode reverter um nervo óptico que foi degradado? Então, existem já colaboradores nossos que estão começando a ensaiar isso.
e em tecido nervoso, em tecido glandular, para ver se tem efeito, se a gente tem a reversão também e a regeneração daquela função, digamos assim, né? Mas a gente não parou por aí, né? Hoje, por exemplo, o nosso laboratório, uma aluna de doutorado nossa acabou de estar fechando os resultados dela, a gente desenvolveu um tecido ósseo, e é um tecido ósseo que vai poder ser utilizado numa impressora 3D. Então, a gente conseguiu pegar o osso e fazer um filamento dele, na mesma composição do tecido ósseo. Tem colágeno, tem hidroxiapatita, a mesma composição. Isso, gente. E, obviamente, os fatores que a gente conseguiu desenhar. E aí, hoje, são os primeiros ensaios clínicos, a gente começou agora lá, quando você tem, por exemplo, uma fratura muito grande, onde você tem perda óssea, você tem que botar um enxerto ósseo. Aham, sim. E aí, esse enxerto, numa imagem tomográfica que você faz, você pode pegar aquela imagem e fazer uma impressão 3D e colocar no local. Ou seja, ele vai se tornar uma medicina precisa, de precisão. Cada animal, dependendo da lesão, você vai desenhar exatamente aquilo que é preciso para curar aquele tecido ósseo. Como se fosse uma pecinha de encaixe. Uma pecinha de encaixe, um legozinho que você encaixa ali. Incrível. E cada lesão é um formato, né? Então, por isso que é medicina de precisão mesmo. E a gente conseguiu desenvolver, num esforço lá dessa nossa aluna, né, de doutorado, da Quênia, ela tem hoje um filamento de tecido ósseo. A gente levou na Rio Innovation Week agora, que teve, né, há 2 meses atrás, e foi um sucesso. Foi um sucesso no stand da universidade. Todo mundo, nossa, eu não estou acreditando que vocês conseguiram desenvolver um tecido ósseo para filamento de impressora 3D. O E conseguimos. céu é o limite. É muito assim, dá orgulho de ver que no Brasil a gente está Sim. desenvolvendo isso. Uhum. Lara, quando você começou a trabalhar ali, você estava começando, né, a sua vida acadêmica e tal, como é que você vislumbrou esse projeto? Assim, você acreditou nele? Você ficou ali naquele, vamos ver no que vai dar, porque era tudo ainda muito experimental, né? Como é que foi pra você? Era tudo muito novo pra mim, né? Porque eu tava iniciando ali, tinha acabado de entrar na graduação. E eu acho que era tudo muito novo também pro grupo, né, professor? Sim, com Então a certeza. gente foi cada dia testando, vendo os resultados e começando a acreditar de verdade naquilo, né? Imagina. Porque não é assim de um dia para outro que a gente vai começar. Muitos fins de semana, né, Lara, no muito fim de laboratório. semana. Muito estudo, né? Muita Muito. noite perdida. Sim, Sim. E hoje você trabalha com o professor? Sim, até hoje, né, professor? isso. Hoje a Lara faz é. mestrado Tô no mestrado agora. e o projeto dela é tratamento de leishmaniose com o nosso hidrogel. Hidrogel. E aí a Sim. gente está chegando a um ponto que em breve a gente vai começar os ensaios clínicos também. Ai, que maravilha. A E leishmaniose Dino? canina. Você não tá lá, né? Aquele jeitinho dele, acabando com tudo, brigando com os outros na rua. Tá ótimo. Tá ótimo, ótimo. tá tudo ótimo. bem. Mas ele é um cachorro muito bom, assim. A gente brinca que ele é meio irritadinho e tudo mais. Ele é um cachorro muito bom. Ele ganha o nosso coração com o tempo, mas ele tá muito saudável, tá muito bem. Ai, agora. que maravilha. Gente, eu acho que a gente podia mostrar fotos, né? Fotos de Dino. O professor também trouxe, olha, quem tem assim um pouquinho de, ai meu Deus do céu, imagens pesadas, cuidado, tá? Porque o professor trouxe aqui umas imagens meio pesadas, Sim. mas que no final tá assim, 100% regenerado, todo mundo feliz e maravilhoso. Sim. Produção! Vamos chamar aqui, quem que é esse? Esse é Dino. o Dino, meu Deus. Olha lá a carinha Sim. dele. Dino aí já tinha passado por tudo, já tava curado. É dessa semana esse vídeo. Tem uma carinha de a patinha menino dele tá normal. levadinho. Foi qual patinha? Na frente? traseira. Foi a traseira. Quase não aparece, mas tá perfeito. Porque tá perfeito, é isso. perfeito. Voltou realmente ao normal. Tem alguma imagem dele na época, não? Eu não sei se é da época, mas eu acho que essas fotos são recentes. Meu Deus. Essa é muito recente, inclusive. Ele tá Ou seja, velhinho. super saudável, super Sim, bem. Tem recuperamos quanto bem. tempo já isso? Foi em 2022. Isso aconteceu em 2022. Já tem 3 É, anos. já. Não aconteceu mais nada, tá lá. Tá lá, perfeito. O pelinho cresceu normal. Sim. Você nem Isso. vê a Você nem cicatriz. repara, você tem que olhar muito perto, analisar muito, mas assim, quase não dá pra perceber. Gente, impressionante. Sim. Impressionante. O Dino foi um exemplo interessante. Essa foi a Xuxa. Ó, gente, cuidado, tá? Quem tem Isso.
Tem... A Xuxa estava numa situação também bem complicada, ela foi atropelada, né? Ah. E aí foi de uma ONG, a gente ajudou a tratar com a pele. Nossa, uma ferida de quê? De um palmo, né? Na verdade, ela perdeu todo, isso já tinha utilizado a primeira pele já. Porque toda aquela região sem pelo ali, tudo aquilo tava tudo em carne viva mesmo, tava realmente, Caramba, né, com a lesão ulcerativa grande. meu E aí Deus. você pode ver ali, né, isso daí já Ó, já tinha diminuído. já muito, isso aí já era depois da segunda pele. E o problema é que a Xuxa não comia, né, nem bebia nada. E Ah, aí, então no meio do tratamento aí ela ela já... passou a colher. E isso foi uma coisa que a gente viu recentemente. Esse hidrogel, ele tem um perfil muito forte anti-inflamatório. Jura? E aí o cachorro não sente dor, ele se sente melhor. Por isso que ele volta a comer na É. hora, imediato. Não, imagina, com aquela ferida enorme na cabeça, ele não não come. devia ter vontade de fazer Não, ele nada. ficava só chorando. Quando a gente aplicou, Ah, no dia seguinte ela já começou a comer, mentira. devido a esse evento anti-inflamatório. Foi isso que chamou a atenção pra gente. Falei, não é possível, tá muito arrebentado, está inflamado. E como é que pode? Aí a gente falou, será que não tem um perfil anti-inflamatório? E aí são os resultados recentes que a gente tem. Impressionante. Ele é violentamente anti-inflamatório. Essa aqui era a segunda aplicação. A gente tinha aplicado a primeira e a gente ia aplicar a segunda. Aí ela comeu. Isso aí, então, tinha o quê? Uns 5 dias, mais ou menos? Na verdade, tinham 5 dias, exatamente 5 dias. 5 dias. 5 dias. Gente, e muito rápido, Tem o uma buraco imagem já estava dela, diferente. Tem uma imagem dela, eu não sei se tá ali, mas quando ela tinha acabado de. Isso é o final? Esse já foi quando ela foi adotada. Já foi adotada. Aí o pelo voltou, tá vendo? A coloração do pelo voltou. Ah, não é possível. Coloração do Do pelo. voltou lá o desenho certinho dele. E isso é que chamou a atenção pra gente. São as características secundárias que normalmente você não consegue ver, né? Quando você faz um tratamento colagenase, você tem aquela fibrose gigante e não volta. Você não tem pelo, você não tem, né, glândula sudorípara, não tem mais nada disso. E aí a gente conseguiu recuperar tudo. Quanto tempo Tudo. levou isso? Essa daí, Até o a Xuxa final, foram até- 21 dias. 21 Gente, em dias. 21 dias aquela ferida aberta na Isso. cabeça, Tudo, enorme. tudo. Fechou tudo. Se transformou nisso aí. Exatamente. Com pelo, com... não. A gente trocou de 5. Foram 4 peles que a gente usou. 4 aplicações. Em E- 4 aplicações ela ficou assim. E no fim das contas, ainda foi adotada depois. E aí ela foi adotada. Foi. Ah, meu Deus. A gente Ela foi gosta adotada. disso, de Foi. final feliz. Ela era uma cachorrinha de rua, né? Tudo. E aí a ONG pegou, aí tratou e ela foi adotada. O que é bacana, né? Porque é para isso que se trabalha, né? É bacana, porque imagina, a bichinha, praticamente numa situação que ela estava, era eutanásia. Não tinha muito o que fazer. É. Mas a gente conseguiu reverter e ela Você hoje falou tem- que existe, que vocês começaram a entender que existem ali fatores de anti-inflamatórios, Exatamente. né? Isso. E será que também tem fatores antibactericida também? Isso. Então, na verdade, assim, devido a essa característica, né, parece que, como ela tem célula viva ali presente, a condição do tecido leva a uma resposta daquele hidrogel. Então, por exemplo, nós pegamos um caso de uma gatinha que tinha esporotricose. E aí estava no osso lá já, tudo necrosado. A gente falou, olha, mas como é que a gente vai fazer? Não tem antifúngico? Vai fazer o quê? Falei, a gente já tratou, mas não tem jeito. E aí, quando a gente botou, o tecido voltou a crescer. E a gente acompanha, você faz um suavezinho e faz o crescimento para ver o que tem. Então, inicialmente, quando a gente faz, você vê aquele mundo de bactéria ali presente, e fica, caramba, tem que ter antibiótico. Mas a gente viu alguns fatores que o tecido, esse hidrogel, induz. Então, por exemplo, quando você tem muita bactéria, você tem produção de L8. E L8 atrai neutrófilo. E o neutrófilo elimina a bactéria. Então, esse tecido, esse hidrogel, ele funciona com esses fatores de acordo com a característica da lesão. Então, o último artigo que a gente submeteu agora, né, que a gente está publicando, ele mostra exatamente isso. Produção de L8 quando você tem infecção bacteriana. Processos anti-inflamatórios de L10, TGF-beta, quando você tem a lesão limpa, mais inflamada. Aham. Então, ele libera os fatores anti-inflamatórios.
E a inflamação, Bebel, isso é um conhecimento, né, assim, geral, mas ela é um problema para a cicatrização. Quanto mais tempo você tem inflamação, pior vai ser a cicatrização. Sim. E dependendo das características, né, dessa inflamação, você leva o que a gente chama de úlcera crônica. É uma lesão crônica. Essa lesão crônica é quando você tem lesões que persistem, como é o caso da Chiara. 6 meses, 1 ano, 2 anos de lesão. Fica aquilo aberto. Por quê? Porque o processo inflamatório está sempre ali. E o tecido não fecha enquanto você não elimina o processo inflamatório. Então tem que acabar o processo inflamatório para o tecido fechar. Impressionante. E o hidrogel tem essa Ele faz característica. isso. Exatamente. Gente. Agora vem cá, é verdade que nós somos pioneiros no desenvolvimento de uma, vamos dizer assim, de um biofilme, de um Uhum. biocurativo no mundo? Isso. Existem Ó, que alguns, chique! vou botar assim, né? Alguns ensaios que são feitos, algumas publicações, mas nenhum caso clínico. Realmente, o nosso trabalho é bem pioneiro. Ele se tornou, de fato, um produto, né? Porque todos os ensaios clínicos veterinários já foram feitos e com 100% de eficácia. Então, a gente não tem nenhum caso que não tenha funcionado. Ah, não funcionou. Todos os casos funcionaram. Então, isso leva, obviamente, à caracterização de um produto. E o Brasil sai na frente. Isso sai bem na frente. A gente já teve contato de algumas empresas, inclusive algumas empresas americanas que entraram em contato com a gente, para tentar comprar a patente e levar isso, obviamente, para outros países, né? Mas, como o produto é da universidade, então a gente tem muito receio disso, né? Eu sempre costumo falar, o cientista, ele não é empresário, ele é cientista, ele desenvolve. Desenvolve. Né? A gente não sabe vender. Você me perguntar, quanto é que você vai cobrar isso? Eu falo assim, não precisa cobrar não, pode usar, porque a gente não sabe fazer isso. O que a gente sabe é pensar e resolver o problema. Então, é necessário que você tenha uma iniciativa, obviamente, de empresários que possam, né, comprar a ideia, falar assim, ó, vamos botar isso para frente, porque eu acho que é uma forma da gente espalhar isso pelo Brasil todo, inclusive pelo mundo inteiro, Sim, né? é uma oportunidade de negócio, com certeza, e uma oportunidade de você Exatamente. prestar um serviço importantíssimo para a Importantíssimo, sociedade, né? exatamente. Para a comunidade. As ONGs, por exemplo, se elas puderem ter Uhum. acesso a isso. Exatamente, exatamente. A gente tem algumas ONGs aqui no Rio de Janeiro que a gente trata, e eu já fiz no Rio Grande do Norte, já tratamos lá. Em Brasília, já tratamos também. E agora a gente está fechando com o pessoal de São Paulo, que eles estão levando também para uma ONG lá para começar a fazer o tratamento lá. Ai, que legal. Né? E o problema é que, assim, isso tem custo. E nem sempre o nosso projeto tem recurso para enviar. Uhum. E aí é importante que você tenha uma ONG, uma empresa, porque aí eles podem financiar. Olha, traz aqui e a gente leva para todos esses locais, né? E é por isso que é importante isso, né? O caso de você ter que colocar isso numa empresa para distribuir, isso facilita muito. Sem Né? dúvida. Você tem a distribuição mais ampla, todo mundo podendo usar o produto que foi desenvolvido no Brasil. Essa é a ideia, né? Então, é preciso isso. Obviamente, com o foco de que a ideia é você usar o produto, mas para todas as classes sociais. Quer dizer, mesmo aquela pessoa que não tenha muita condição, poxa, mas eu não tenho muito recurso, ela possa utilizar também. Uhum. Porque não tem sentido você desenvolver um produto e aí só a elite vai utilizar. É. Não tem sentido. Aí perde o sentido. Aí você está desenvolvendo algo para um ponto específico. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente trata qualquer tipo de ferida. Então, não pode ter uma influência de alguém que tenha uma classe social mais baixa ou alguém que tenha uma classe social. Não tem sentido isso. A gente tem que ter uma distribuição e isso tem a ver com o valor do produto. Como é muito barato para você fazer, isso faz o produto se tornar muito barato para comercializar. E aí é por isso que a gente tem a garantia, inclusive dos empresários, de que, olha, isso aí todo mundo vai usar. Ai, que maravilha, Né? gente. Todo mundo, não importa. É muito barato. Todo mundo pode pegar e utilizar. E essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente precisa distribuir dessa forma, né? Com certeza, fazer diferença. Imagina, gente, Exatamente. quantas vidas não vão ser salvas. Exatamente. Lara, Exatamente. hoje você atua de que forma, né, nesse projeto, no Uhum. laboratório? O que você faz? Bom, hoje eu estou mestranda, né, no grupo do Sérgio, e eu continuo no projeto da questão da leishmaniose, né? Ah, da Uhum. leishmaniose. É.
esse é o minha principal função agora é essa. Mas eu estou sempre ajudando, né? Quando o professor Uhum. precisa. Ah, Lara, prepara o biocurativo aí para entregar a tal pessoa, um cachorro tal Isso. jeito. Eu vou lá, preparo. Foi até um exemplo semana passada, né? Daquele Uhum. professor que tava com Do a professor cachorra. Jorge, isso. Tava com a cachorra com ferimento. Aí eu preparei. Sempre quando ele pede, eu faço. Uhum. Ah, É isso. e na verdade, assim, uma equipe, você tem Sim. uma equipe com você, na verdade, os estudos, as pesquisas, elas Uhum. não param, né? Elas ficam, Não, é constante, é né? É. constante. E a nossa equipe é grande, viu? É grande. Tem o Felipe, né, que é o marido da Lara, que é o nosso pós-doc. Ele defendeu o doutorado comigo em protozoário. E aí ele, professor, conta comigo. E aí hoje ele tem uma bolsa de pós-doc e a gente está trabalhando com a pele já há algum tempo. Tem a Lara, tem o Michael, olha, eu tenho hoje no grupo, tem pelo menos umas 15 pessoas trabalhando dentro desse projeto, dentro desse projeto. A Carlinha, né, que desenvolveu Tem a Carol. toda a parte histológica, ela caracterizou tudo. Então é um grupo grande, é um grupo bom. Por isso que a gente conseguiu avançar bastante, né? Gente, que lindo, assim, é o nosso dinheiro público sendo tão bem aplicado, sabe? Na Isso. educação, na ciência, na tecnologia, e poder trazer de Uhum. retorno para a gente um serviço de salvar vidas. Olha, que lindo! Isso, Muito encantador, cara, saber então que nós somos isso. pioneiros nisso. Ó, tem o selo Exatamente. brasileiro, gente, É, para estar orgulho na camisa. exatamente, exatamente. E E, bacana, né? No e Rio de Janeiro, né? ó, Imagina. melhor ainda, É. olha que maravilha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Vocês já experimentaram em humanos? Ou tem alguma previsão para? Porque eu acho Isso. que é uma etapa mais, né? Sim, sim, Bebel. Isso é muito comum, essa pergunta. Todas as vezes que a gente apresenta os resultados, as pessoas. E humano? É. Porque, obviamente, que é fundamental, né? Vamos tratar a gente, né? A gente também quer. E o que tem de Óbvio, casos, por óbvio. exemplo, de pé diabético no Brasil, o Brasil, hoje, o último dado que você tem os dados do SUS lá, a gente tem por ano, em média, mais de 1.500 amputações de pé diabético. Então, são, obviamente, pessoas que têm diabetes e lesões, úlceras, que se agravam e aí se tornam, obviamente, né, lesões necróticas e aí tem que amputar. Então, isso é um problema gravíssimo no Brasil, Com gravíssimo. certeza. O humano, ele tem, assim, Bebel, eu concordo plenamente, tem que ser algo que seja extremamente regimentado. A Anvisa, ela controla isso muito bem, tá? Isso a gente tem que falar a verdade, a Anvisa faz isso de maneira muito bem feita, muito organizada. Então, a Anvisa tem algumas exigências para que a gente possa começar a testar em humano. E eles acompanham com a gente o tempo todo, né? Nós temos um grupo de médicos lá na cidade, né, em Campos, que querem participar do projeto. Nós vamos participar porque isso é importantíssimo em pé diabético. Uhum. A gente tem a Faculdade de Medicina de Campos, que trabalha, né, a figura do professor Peregrini, que está o tempo todo conversando com a gente. A gente, não, vamos desenvolver o projeto. Porém, para desenvolver isso, a gente precisa adequar o laboratório. Você tem uma ideia, Bebel? A área que você produz, né, o biogel, você tem que ter contagem de partícula aérea. Você tem que ter um número de Caramba. partícula definido. Não pode ser, por exemplo, num espaço assim, não pode, não dá. Porque isso pode trazer risco a um ser humano, né? Sim, sim. Então a Anvisa controla isso muito bem. Nós estamos exatamente na etapa agora de construir o espaço para que a gente possa produzir o hidrogel e autorizar pela Anvisa para que a gente possa fazer os ensaios em humano. Olha, eu tenho absoluta certeza que vai funcionar. Absoluta certeza. Vai ter uma funcionalidade muito importante. Mas é preciso desenvolver o projeto, Com né? certeza. Quem E sabe aí, daqui a alguns 5, 10 anos a gente já não vai ter aí, ó, quantas exatamente. pessoas, né, com suas vidas salvas, Isso evitando mesmo. aí amputação, evitando uma série de complicações. Exatamente. Essa é a Mas tá ideia, né? certo, eu acho que é isso mesmo, tem que fazer as coisas bem certinho, bem Exato. regimentado, como você falou, para Exatamente. Isso é fundamental. os resultados também serem super positivos e a gente salvar vidas, que Isso. maravilha. Gente, que lindo, adorei saber, conhecer esse projeto. Acho que a gente tem que
né, quem está assistindo, empresários, órgãos, né, todo mundo, assim, poder dar as mãos para a Uhum. gente poder dar continuidade nesse trabalho, salvar vidas animais e quem sabe um dia salvar vidas humanas para fazer diferença. Muito É legal. isso. Hoje a gente teve um episódio meio atípico, que a gente sempre fala de saúde, qualidade de vida dos animais, a gente traz alguma doença, a gente fala de comportamento, mas hoje eu achei tão necessário a gente falar sobre isso, saber Sim. que tem aqui a ciência brasileira desenvolvendo inovações assim impressionantes, né? É importante a gente falar sobre isso, claro. Bom, antes da gente finalizar, a gente tem o nosso pet check. São 5 perguntinhas que eu faço para Lara, 5 perguntinhas que eu faço pro professor. Maravilha. Tudo assim relacionado ao mundo animal, assim como vocês veem, a opinião de vocês, a visão de vocês. Então, vou começar. Lara, o que que agora eu vou falar com você em relação ao Dino, tá? O que que Tá. não pode faltar na rotina com o Dino? Ele é muito carinhoso, ele quer ficar grudado o tempo inteiro. Eu acho que é isso, esse contato, sabe? Estar sempre perto. Tem que ter esse carinho todo dia. Eu sinto que é bom pra ele e é bom pra mim também, entendeu? Eu acho que isso não pode faltar. Com certeza. É o afeto, né? O carinho, essa É. troca. E quais são os maiores cuidados que você tem com ele, principalmente depois que aconteceu essa, né, essa situação da ferida e tal? Eu acho que hoje o principal cuidado é mais com. Não é só com a coluna dele, né? Porque é um cachorro comprido, né? Então você tem que estar. Não pode pegar de qualquer jeito. E ele brinca de qualquer jeito. Ele mesmo não tá nem aí pra coluna dele, né? Então a gente tem que estar prestando atenção nisso e Uhum. manter sempre a vacina dele em dia, que é muito importante, né? A vacinação. Uma ração de qualidade, porque ele também já tem 9 anos de idade, então tem que estar sempre de olho nisso. Mas eu acho que isso é muito importante. Aí o legal é que você nem falou da patinha, porque realmente não tem mais o que falar Não da tem patinha, tá mais, já resolvido, tá graças a pronto, Deus. já tá tudo direitinho, não tem nem muito o que fazer. Durante esse processo que ele estava ali, né, da cura, ali, do tratamento, qual foi o momento mais marcante que você teve com ele? Eu acho que é questão de. Ai, não gosto nem de falar que eu quero chorar. É questão de trocar o curativo e ver a evolução daquela lesão, Uhum. sabe? E isso me pegava muito. Gente, eu já fico emocionada só de imaginar. Eu imagino você ali, É, porque você tem um envolvimento. Os outros animais, você não tem envolvimento Sim, afetivo, né? verdade, verdade. É Mas com diferente, né? ele, que é seu pet, seu uhum. bichinho, né? Que você tem a conviver, deve ser... Gente, deve ser a coisa mais incrível do mundo. Ver a evolução daquela cicatriz. Da cicatriz, não, da fechamento da lesão, sabe? A cada troca de curativo, e eu tive que ter ajuda. Foi necessário, porque quem me ajudou nas trocas de curativo foi o Felipe, porque ele é muito agitado. Então tinha que ter alguém ali para segurar. E ter alguém ali também foi muito Sim. importante, sabe? É o apoio, né? É, Aquele apoio emocional, né? sim. Ai, gente, que lindo. Adoro o final feliz. É, pet é? Pet é vida, é amor, é paixão, é carinho. Tudo que envolve pet é muito bom. Tudo isso e mais um pouquinho, né? Mais um pouco. O que você acha que o ser humano precisa aprender com os animais? Aprender a ter afeto, sentimento, que eu acho que os humanos hoje não estão muito aí pra isso, sabe? São muito frios. Então a gente precisa aprender um pouco mais com eles em É. relação a isso. Acho que eles ajudam a gente a se situar, É, né? Bota a gente, traz a isso. gente pro chão, né? Exatamente. Concordo. Bom, vou passar agora pro professor. Eu vou dar uma adaptada aqui nas Pronto. perguntas. Vamos falar assim do seu manejo no dia a dia ali no seu trabalho, Uhum. como cientista. O que que você vê assim de equívocos no desenvolvimento de um trabalho como esse, tão importante, Sim. de uma pesquisa como essa? O que que você vê de equívocos que acontecem aí em outros lugares? Então, Bebel, obviamente que a ciência, ela tem um conjunto de regras que tem que ser obedecido. Então, por exemplo, a gente mostra esses resultados, mas tudo isso foi feito com um comitê de ética, aprovação em comitê de ética. Então, tem toda uma regra que é preciso seguir. Então, isso é fundamental. No Brasil, a gente segue isso à risca. A gente segue isso à risca. Ou seja, a gente realmente respeita essas éticas, esses conselhos. Sim. Então, isso é fundamental. Existem alguns experimentos em muitos locais que fogem um pouco disso. E isso é um problema, né? Porque
imagina, eu vou fazer um tratamento num pet, o mesmo risco que se eu fosse fazer um tratamento em um ser humano, você entende? Sim, é vida, É né? vida, você entende? Então, tem que passar pelo comitê de ética hospitalar, tudo isso, falar assim, olha, realmente os resultados são confiáveis, então vamos ensaiar. Eh, Todos os experimentos têm que ser feitos assim. Dentro da ciência é fundamental que isso seja respeitado. Sim. E a gente sabe que tem muitos locais que isso, às vezes, não é recebido de boa vontade, você entende? As Uhum. pessoas, às vezes, negam um pouco isso, sabe? E não pode, não pode. No Brasil, de novo, a gente respeita bem. É. As universidades respeitam isso muito bem. A gente tem o Conceia, né? Que vamos botar assim, né? É o órgão que fiscaliza tudo isso e Ai, que realmente bom. o Brasil está de parabéns. A gente funciona muito bem nesse sentido. Ai, que Mas bom. é importante que isso seja espalhado para o mundo inteiro, É, né? pra gente acabar com aquela história do ratinho de laboratório, né, que se faz qualquer Exatamente. Não coisa, que não pode. respeita a Não, de maneira vida. nenhuma. Não pode. Tem um conjunto de regras e são regras fundamentais para que, obviamente, não tenha sofrimento. Exatamente. É simples, não tem segredo. Não pode ter sofrimento. Não tendo sofrimento, está autorizado, não tem problema nenhum, né? Ai, Esse é o princípio. é isso, tá certo, muito certo. Compartilha você já compartilhou a história da Xuxa, você já falou de da tartaruga que foi mais desafiador, mas Aham. tem algum outro animal, assim, que te marcou, que foi, assim, também desafiador, que foi difícil, É, desses quase 200? então, o primeiro, o que mais chocou a gente, o grupo todo, na verdade, foi o primeiro caso, que foi a Kiara. Quando a gente pegou a Kiara e foi, né, a gente estava tratando do ponto de vista de laboratório e tudo, falei, "Não, vamos testar." O primeiro ensaio autorizado direitinho, a gente fez o ensaio. Quando 7 dias depois a gente tirou o curativo e viu fechado, a lesão fechada, isso foi muito impactante para o grupo inteiro. Pra você ter ideia, o próprio cirurgião, o professor André Lacerda, ele não acreditou. Ele falou assim: Sérgio, não é possível, cara. Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada. A Kiara devia de ter alguma coisa acelerada, não é possível. Eu nunca vi isso na minha vida. E o André já tem 40 anos de experiência em cirurgia. Ele falou, eu Nossa, nunca vi isso na minha impressionante. vida. Então, o caso da Kiara foi o caso mais impactante pra gente. Foi o que chamou muito a atenção. E aí, óbvio, nós já tivemos diversos casos que foram assim, sabe, extremamente, vamos botar assim, que não tinha como reverter e a gente conseguiu reverter. Então, tem vários casos assim, mas a Kiara foi impactante, que Hum. foi o primeiro. A gente não esperava isso. E com certeza mostrou que vocês estavam no caminho certo, né? Exatamente, Ai, que exatamente isso. legal. Sérgio, você tem pet? Eu tenho, eu É? tenho. Eu O quê? Um tenho cachorrinho? calopsita. Calopsita, que Isso, tem. delícia. Ai, elas são muito Eu fofas. tive eu tinha um casalzinho, né, eu ainda tenho esse casalzinho de calopsita, e hoje já tem 7. Já tem 7 E a família calopsitas. cresceu. Já tem um monte. E o que que elas significam pra você? Então, na verdade, assim, minha esposa, ela adora demais esses passarinhos. Só para você ter uma ideia, pra gente viajar, pra gente sair, a gente tem que cuidar deles, a gente não vai deixar eles. E eles ficam soltos, né. Eles têm uma Aham. área que eles ficam livres lá, eles voam, vira cambalhota, eles são danadinhos. E a gente Hum. entra e fica lá. Minha filha, tem uma filha de 9 aninhos, nossa, ela todo dia ela encosta e fica conversando com um de cada vez. E cada um tem um Gente, nome, acompanhando. Isso é muito importante para a formação, né, daquilo que a gente chama de família e a formação das crianças, né. sem Porque dúvida. você ela aprende a ter carinho, ela aprende a ter, sabe, atenção, né. Imagina, o passarinho, ele não tem a comida, a gente tem que ir lá e botar. Ela aprende que, o passarinho depende dela, pra ela botar a comida e é fundamental que ela vá lá e bota a comidinha dele. Então, ela vê a mãe dela botando todo dia. Então isso é muito importante, tanto para a formação das famílias, quanto para a formação das crianças, né. Eu acho que isso É, é fundamental. responsabilidade, né, muito Exatamente, bom. exatamente. Bom, e pra finalizar, o que que você acha que o ser humano precisa aprender com os animais? Então, Bebel, o ser humano, né, a gente tem uma característica que é única, né, dentro do mundo animal, que é exatamente a capacidade que a gente tem de, comparar, né, ou seja, eu consigo observar aquilo, eu estou vendo uma câmera ali, eu consigo dizer: "Olha, aquela câmera eu estou observando". Um animal não consegue. Ele está olhando ali, ele vai olhar para tudo que é lugar, ele não sabe, ali tem uma câmera. Então a gente tem
essa capacidade. O ser humano tem essa capacidade. O problema é que a gente tem voltado muito para esse dado, vamos botar assim, né? É o celular na mão o tempo todo, é a falta de contato o tempo todo. E os animais, eles não têm celular, eles não têm nada disso. Então, eles dependem do tempo todo que você fica olhando para eles. Né? Então, não adianta você pegar o celular e ficar olhando assim, você não vai fazer carinho no cachorro, não vai. Então, você tem que ir lá e fazer o carinho. Eu acho que isso é que o ser humano, principalmente na atualidade, tem que aprender. É o contato, né? É o contato físico. A Larinha falou um pouco disso também. É você perceber o mundo que está ao seu redor. Não é só um mundo digital. É o mundo analógico também, né? Aqui é o dia a dia, é o olhar, é o conversar. É talvez o desacelerar, né? Quando você está em Exatamente. contato com o bichinho, pronto, você se desliga lá das preocupações da rotina do dia a dia, Exatamente, correria e tal, e tá ali exatamente. aquela troca, o toque, né? Mas você percebe que mesmo na ciência é assim. Né? A gente está extremamente tecnológico, mas se eu não vou lá e vejo o cachorrinho e passo lá o meu hidrogel lá para aquele... Não ia ter resultado. Você entende dizer? Exatamente. Não dá. Então, a tecnologia é muito importante. Eu sou um dos mais favorável, imagina, eu trabalho com tecnologia. Mas é importante que a gente não perca esse senso. É o senso do contato. É o senso da gente observar mais o que está ao nosso redor. Não é ficar observando na internet o tempo todo, porque é o que está, né? Todo mundo faz. Mas isso tem que diminuir. Eu acho que o mundo pet mostra exatamente pra gente isso. Você bota lá 2 cachorrinhos juntos, você não vai ver um cachorrinho de um lado e outro de outro mexendo em alguma coisa. Eles ficam o Não, tempo eles todo ficam lidando um com o interagindo, outro. é. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? O ser humano precisa fazer isso. Mais interação, a gente precisa conversar mais, olhar mais no olho, né? Exatamente isso, Tá se exatamente, Bebel. perdendo. Isso é fundamental. Concordo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Lara, por compartilhar sua história, a história de Dino. Obrigada, professor, por desenvolver esse trabalho Isso. que é um serviço tão importante para a comunidade pet, para a comunidade de modo geral. Por vocês virem aqui, né, trazer essa história tão interessante, que a gente possa servir aqui como um veículo para, né, difundir esse trabalho e quem sabe, né, daqui a pouco isso já vai estar assim atendendo animais do Brasil inteiro, né, tudo devidamente ali dentro das leis, tudo certinho, né? Esse aqui é o nosso intuito. Então, se você gostou desse episódio e você viu que isso aqui é muito importante, faça a sua parte também, entendeu? Passa adiante isso aí. Vamos tentar divulgar ao máximo esse trabalho tão importante feito pela universidade, feito pelo professor e sua equipe. E é isso, gente. Muito obrigada por estar com a gente, professor. Lara, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a E eu você. espero Agradece, vocês no próximo episódio. Até lá.